Senhor presidente, os colegas vereadores, vereadora, quem ainda nos acompanha na casa e pelos meios de comunicação, este é o momento do debate político, e esta casa é uma casa, é um parlamento, né, onde se parla bastante, e às vezes as pessoas vêm e dizem que fica extensa a nossa sessão, mas faz parte. Eu via os colegas dizendo, e eu também agradeço a Deus, porque eu já havia declinado de concorrer. Eu já havia achado que eu já tinha dado a minha contribuição, mas fui para colaborar e hoje estou na casa novamente. Por quê? Certo, minha missão não está cumprida. E é desta forma, da mesma postura que eu sempre tive, é que eu vou continuar nesta casa com o meu trabalho, com a minha dedicação, com o meu respeito às pessoas. Porque ninguém vem a esta casa sozinho. A pessoa vem a esta casa com votos. No momento que ela é eleita, não importa quem votou. Importa que ela tem um compromisso com uma sociedade. E talvez nós estejamos com um Brasil, com um Estado e com um município com problemas pela falta de responsabilidade das pessoas públicas que assumem com um discurso e, na prática, não comentam. Então, eu vejo aqui também tem secretários, pedir a Deus que ilumine os nossos governantes, os secretários, nosso prefeito, vice, assim como todos nós, para que a gente possa cumprir e tirar um pouco da vergonha que recai sobre a classe política. A gente anda e tem vergonha, às vezes, tem que ser muito forte e saber olhar para a trajetória da nossa vida e como nós nos portamos como parlamentares para enfrentar e dizer, eu sou política e não tenho do que me envergonhar. Podemos ter limitações. E talvez hoje, nesta casa, na escolha das composição, das comissões, que é muito sério uma composição de justiça e redação. Os senhores e quem nos assiste, depois o nosso líder de governo, o Renan Socol, porque eu tenho grande carinho e respeito, vai explicar melhor o porquê da nossa posição. É porque nós fomos excluídos. Porque mudou dentro do entendimento da mesa diretora, que nós respeitamos, mas que nós entendemos diferente na lei orgânica. Ele sempre foi diferente a composição, mas esta mesa entendeu que deveria ser assim, e nós entendemos que não. Então, nós precisamos nos posicionar no respeito para que a gente possa realmente ter o discurso e a ação daquilo que se diz. Não, nós vamos estar, nós vamos colaborar, mas no momento de nós juntarmos esta união, colega, fosse muito feliz, vereador Serafim. É as primeiras desilusões, mas muitas vão acontecer, mas muitas boas também acontecem nessa casa. E é isso que nós esperamos, sim. A sua colocação foi muito importante. Eu também vejo o momento todo que vivemos de insegurança nesse nosso país. Eu já dizia em anos anteriores, banalizou a vida, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um, e nada se faz. Mas o que nós, brasileiros, precisamos começar a ver é não esquecer o passado, não esquecer coisas recentes. Por que aconteceu? Por que as pessoas estão sem segurança? Aonde foi o nosso dinheiro, que é um país que mais se paga impostos? O gato comeu? E comeu. E aí quem paga a conta é o povo. Com a morte dos familiares, com a dor que a gente vê na televisão todos os dias. E nós temos que debater isso nas casas legislativas. O papel do vereador é fiscalizar, o papel do deputado é fiscalizar. Mas, ultimamente, é uma junção que ninguém mais entende. Me dando um cargo, eu estou feliz. Fazendo não sei o que, eu colaboro ou não colaboro. Isto não pode acontecer.
Nós precisamos gritar por aquelas pessoas que morrem, sim, sem um remédio, sem atendimento médico, porque se construíram estádios de futebol num país que não tinha condições de receber uma Copa do Mundo. E eu sou uma fã do esporte, eu tenho um filho que joga. Desde pequeno, eu até tenho troféu, e quero dizer isso ao vereador Rossetto, que está preocupado, e eu concordo com o senhor, mas nós não vamos extinguir. O que nós temos que nos preocupar, vereador Rossetto, é como vão ser atendidos esses grupos. Porque eu estava nesta casa legislativa, eu sou uma defensora da cultura, eu não vi muita gente dos senhores no Centro Cultural, mas esta vereadora, desde a sua criação, podia faltar os artistas, mas a vereadora Eni não. Nem como vereadora, como cidadã. Porque se eu não vou, as pessoas dizem, mas a senhora não estava. Porque já era para... Eu tenho aqui um filho do coral que acompanhou, né, Teles? Tu sabes a nossa carinho, a nossa dedicação pela cultura e o que fizemos. Agora, muitos grupos culturais nos últimos anos morreram. E tínhamos uma Secretaria de Cultura, mas não tinha recurso. Os próprios secretários diziam para mim, enquanto vereadora, eu não tenho o que fazer. E os grupos vinham desesperados, porque eu quero dizer aos senhores que é uma questão de gestão, sim. Porque quando nesta casa eu pedia que terminaram os projetos do PROET, que tinham mais educação porque vinha do governo federal dinheiro, eu nunca entendi que estas crianças, que nós tínhamos 6.000 e poucos alunos, todos participavam, podiam participar, e esses grupos culturais recebiam dinheiro. Eles davam o trabalho e o monitor, e o espaço. E nós pagávamos o serviço. E todos os nossos jovens eram atendidos. Então, eu quero dizer aos senhores que não dá para apagar a memória, que nós estamos brigando por presídios, e nós não estamos trabalhando a causa. Nós, sociedade, estamos fechando os olhos para as crianças que não podem escolher onde nascer, que elas não têm o privilégio que muitos têm de ir para uma boa escola. As escolas municipais são boas, dão condições, mas e o mais que ela precisa além daquilo? Nós não podemos ver aqui iludir, temos tantos alunos, tantos. E esta parte do esporte e da cultura, nós temos que ver como vai ser investido, que tipo de investimento. Não importa se a casa é para cá ou se a casa é para cá. A casa existiu e não provou que não funcionou. Se os senhores vão ver a banda municipal, que o vereador Rossetto esqueceu de citar, a banda municipal estava agonizando. Ela não recebeu nada nos últimos anos. Nesse último ano ou 2 que foi, que eles receberam uma migalha. Então, nós podemos elencar aqui muitos grupos culturais da nossa cidade. E é isto que nós temos que nos preocupar. De que forma nós vamos trabalhar com o governo municipal para ver. Eu quero que o Ipiranga receba, que o Atlântico receba, e eu não acredito que o nosso prefeito, sensível como é às causas públicas, não vai renovar um contrato para atender estas crianças. Agora, vamos ver como os contratos estavam sendo feitos, com quem eles estavam sendo feitos, quanto se pagavam os aluguéis, quanto se pagavam pelas coisas que aí... E aí nós vamos fazer, talvez, um apanhado e vermos de que forma nós vamos poder contribuir com cada um. E é isto, vereador Rossetto, eu compreendo sua aflição, sei do que o senhor gosta, e o senhor está falando com uma professora que a vida toda trabalhou com cultura, que tem um filho que é professor universitário na área da cultura, que tem um filho que é desportista, mas que ao longo desses 8 anos vi sofrer a falta de dinheiro e incentivo na parte cultural. Eu vi aqui senhoras de grupos de idosos, de coral de idosos, rezando por R$5.000. Parecia que estavam ganhando um favor. E eu dizia, elas vinham no gabinete e o vereador ajuda.
Entendeu? Então, nós vivenciamos, nós estamos falando daquilo que nós conhecemos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou fazer uso só desse espaço. Eu quero registrar, não tive tempo antes, dizer à vereadora Sandra que eu tenho muito orgulho de tê-la como colega aqui. Eu não a conhecia, passei a ver e vejo que as suas posições são muito coerentes. Eu peço a Deus que continue a lhe deixar firme nessa caminhada, que todos os seus pronunciamentos têm me orgulhado como mulher. Eu queria fazer esse registro. Também eu vejo assim que realmente os assuntos são muitos, aqui os debates se acaloram, né? E faz parte. Mas eu acredito, e como por ser fã do esporte, que não é esses 30 mil que vai cair o Ipiranga, mas que eu acho que tem que ter investimento, porque tanto o Ipiranga quanto o Atlântico dão um retorno para o município financeiramente também. Porque quando se faz jogos, se mobiliza toda uma estrutura da cidade. Então, eu acho que o prefeito vai ser sensível, sem dúvida, a isso, e deverá estar vendo de que forma vão fazer. Agora, quando se entra numa prefeitura, precisa-se entender como ela está, e certamente logo nós teremos uma prestação de contas da situação financeira para poder também dar os passos com segurança. É como na nossa casa. Se nós gastamos antes de sabermos o que temos e o que vamos ganhar, nós ficamos endividados. E é o que está acontecendo com muita gente. Então, eu acredito que esta é a preocupação do poder público, até porque os secretários e os senhores participaram conosco, foram muito claros, né, naquilo, e a gente viu que há uma vontade de acertar. Então, se Deus quiser, vai dar. Dizer também que o vereador Mário citou que nós fomos desrespeitosos. Não. Nós entendemos que a lei orgânica é uma lei. E a lei, no nosso entendimento, deve ser cumprida. Se a gente não cumprir a lei, nós temos que responder a determinados processos. Assim como transcorreram as eleições, e se a gente não cumpriu o que a lei dizia, nós precisamos responder. Então, às vezes, a gente tem vontade de se ultrapassar, se exceder, mas se segura porque diz, não, a lei não permite. E nós aqui somos homens da lei. Nós temos que dar o exemplo de cumprirmos aquilo. Nós entendemos a lei orgânica, a mesa diretora entendeu. Nós respeitamos, só não fizemos parte porque estamos esperando um julgamento. Eu acho que se houve desrespeito, foi quando nos foi dito. A mesa diretora decidiu isso. Se não for isso, o caminho é a justiça. Por isso, senhor Mário, nós procuramos a justiça. Obrigada.